Seja muito bem-vindo à Imprima3D.pt e hoje eu vou-te falar sobre que diversos tipos de ficheiros podemos usar para exportarmos os nossos projetos. Neste caso, seja do Fusion, seja do Blender ou qualquer outro programa que tu queiras usar, FreeCAD, por exemplo. E se existe algum melhor do que outro. Eu hoje vou-te dar aqui um bocadinho a minha opinião do que acho que são os melhores formatos dentro daquilo que é possível exportar nos programas. Ok? Então, anda daí. Ora, então começamos aqui, eu já pus aqui uma pesquisa do que é que temos. Começamos aqui com o STL. O STL é muito possivelmente dos formatos mais antigos. E basicamente ele vai transformar todo o nosso fecheiro em triângulos. Portanto, ele vai querer agarrar em todas as faces e vai transformar em triângulo. Portanto, por exemplo, se tivermos um quadrado, muito possivelmente o que ele vai acontecer é que do quadrado ele vai dividi-lo a meio para obtermos aqui dois triângulos. Portanto, basicamente é o que podes ver aqui nesta imagem aqui do lado direito. Isto é da Wikipédia, mas a Wikipédia de facto a informação que está cá é bastante credível. Ponto número 1, porque eu já fiz aqui um bocadinho de fact-checking. Portanto, basicamente o que ele vai transformar é tudo. Poderias dizer, Henrique, mas o objeto também é semelhante. É, mas aqui o objeto é muito mais usado para quem está a fazer animação 3D, ok? Portanto, se estiveres a pensar mais em fazer personagens, por exemplo, utilizar o Blender, ele funciona muito bem em importar e exportar objetos. Ora, como está aqui escrito, o objeto veio inicialmente da Waveform Technologies, vamos dizer assim. É um fecheiro aberto, mais uma vez, e muitas das vezes foi adotado por muitas, vamos dizer assim, muitas marcas que estão diretamente, neste caso empresas que criaram programas que estão diretamente ligadas à animação 3D. Passando aqui, ok, estes são os dois formatos mais standards e mais neutros que podemos usar e que todos os programas, num ponto ou noutro, permitiam exportar. Isto para ser compatível entre eles e para não estarmos a usar o formato nativo. Com isto tudo, acabou por aparecer também o STEP, ok? E o STEP basicamente vem por a Standard of Exchange Product Data. Portanto, é um formato que acaba por ser compatível com todos os programas de modelação 3D. Portanto, regra geral, mas todos os programas aceitam STEP, ok? E depois tem outra vantagem. Enquanto um STL ou um objeto é muito difícil de editar, o STEP automaticamente já detecta faces, fillets, chanfers. Portanto, tu muito facilmente consegues abrir um STEP ou consegues enviar um STEP para alguém e quem está do outro lado consegue editar e mexer as faces e usar isto como se uma geometria tenha sido criada naquele programa. Qual é que é o único senão? É que se tiveres, como por exemplo no Fusion ou SolidWorks ou Inventor, se tiveres uma árvore de trabalho, neste caso a única coisa que vai ser exportada é a geometria em si. Passando aqui para o último formato que eu quero aqui apresentar hoje. Temos o 3MF. E o 3MF não foi nada mais do que um consórcio, portanto, se vis aqui no topo do ecrã, isto é da Linux Foundation Project. Portanto, isto é um formato open source adotado por uma boa dezena de empresas, ok? Portanto, é um formato otimizado para a impressão 3D, portanto, isto foi literalmente criado para impressão 3D, porque permite guardar muito mais do que uma geometria. Permite guardar parâmetros de impressão, permite guardar cores, permite guardar outra informação, até extra, vamos dizer assim, extra sólido, sem ser só uma geometria em si. Qual é que é o único senão? É que se tentarmos abrir um 3MF, esse 3MF não se vai transportar automaticamente
numa geometria, ok? Mas tens aqui um exemplo de algumas empresas, ou neste caso as empresas que estão a suportar o 3MF. 3D Systems, Autodesk, portanto, seja Inventor, seja Maya, seja 3D Studio Max, por exemplo. Temos a Dassault Systems, que é da SolidWorks, EOS, que é de impressão 3D, General Electric, HP, sim senhor. Temos aqui a Prusa, que foi uma das grandes impulsionadoras do 3MF a nível de slicers. E depois também temos aqui a Siemens, que a Siemens é detentora do NX e do Solid Edge também. A Stratasys e Ultimaker, como aqui marcas que comercializam e desenvolvem impressoras 3D. Como assim como parceiros, temos aqui outros que, ok, reconheço assim muito rapidamente aqui a Zortax, também como empresa que fabrica e desenvolve impressoras 3D. E agora só assim a título de curiosidade. Henrique, ok, estás-me a dizer que estás-me a falar deste tipo, nestes 4 tipos de fecheiros, mas na realidade há algum que tu recomendes. E olha, da maneira como está atualmente o Prusa Slicer, recomendo 2. Porque são mais leves, permitem editar a posteriori e, acima de tudo, porque são mais versáteis, ok? Então vamos aqui abrir aqui, por exemplo, o Fusion, por exemplo. Portanto, se abrirmos aqui o Fusion, isto aqui é um projeto que eu desenvolvi no final do ano passado. Isto é para ser um abajur de uma... e depois para uma cadeia de hotéis, portanto, se isto agora a seguir for para a frente, eu depois aqui divulgo aqui um bocadinho mais de detalhes e sim algumas fotos de como isto correu. Ora, pura e simplesmente para exportares, apenas tens que vir aqui. Temos duas hipóteses, ok? O Fusion tem 2 pontos. Temos aqui a parte do export, em que podes exportar em F3D, que é o fecheiro nativo, IGS, e temos aqui o STEP. Portanto, se eu agora quiser aqui exportar, não quero mandar aqui para os downloads, sim senhor, quero mandar aqui para o desktop. Portanto, vamos exportar, este é o STEP. E depois, se quiseres exportar isto para STL ou objeto, já vamos ter que vir aqui ao Save as Mesh, ok? E então aqui de lado temos aqui as 3 hipóteses. Portanto, vamos exportar o 3MF para o desktop. E vai 1. Vamos agora aqui para o segundo. Desculpa. Save as Mesh em STL. E vai mesmo para o desktop. Atenção, isto não é uma peça grande. Isto ainda tem, se não me engano, são 20 cm de diâmetro. E por último, em objeto. Pronto, já estão aqui os 3 exportados para o desktop. Portanto, se agora formos aqui abrir, já temos aqui os ficheiros todos. Portanto, se virmos aqui, o ficheiro em 3MF tem 4.7 MB, STL tem 17 MB, objeto 38, portanto isto aqui parece que é sempre a subir, e acabamos aqui no step com 7.3. Portanto, vamos imaginar que queres mandar isto para alguém, e então o que é que vai acontecer? Ok, vais ter que comprimir o ficheiro. Sim, entre ter 7, 17 ou 38, assim de caras, qual é que achas que é o ficheiro melhor para podermos exportar? Step, ok? Com a vantagem que quem está do outro lado depois vai poder editar isto. O mais levezinho mesmo de todos é o 3MF com 4.7 megas. Portanto, isto de facto é fantástico. Estamos a falar da mesma geometria, a mesma peça, ok? Então, mas e se agora exportássemos isto para o Prusa Slicer? Veríamos diferenças? Vamos lá ver. Ora, já estamos aqui de volta Temos aqui o nosso Prusa Slicer. E então vamos exportar o 3MF. Ok, temos aqui a nossa peça. Eu até vou deixar assim porque elas vão ter todas umas em cima das outras. Vamos exportar em objeto. E falta-nos aqui. Portanto, a partida
Temos aqui algumas diferençazinhas aqui na geometria. Ok. Sim, senhor. O objeto parece bem. Agora o STL. Até agora estão todos uns em cima dos outros. E no final o step. Portanto, como podes ver, ok, já se começam a ser muitos megas a ser carregados ao mesmo tempo. Portanto, como podes ver, não há algumas diferenças a nível de geometria. Vamos começar por ter... Ora, vamos deixar aqui o... Este é só a nossa peça. Portanto, este é do 3MF. Se quisermos aqui o objeto temos aqui um bocadinho mais de faces. O STL está aqui mais manchado em cima e ali está bom. E se virmos aqui, depois aqui o step aqui acaba por ser um mix. Portanto, se nós agora quiséssemos pôr aqui as peças todas, eu não sei se elas cabem. Não, vamos ter que... Vamos pô-las aqui todas a 50%. Porque assim elas vão ficar todas na mesma... Vamos pô-las todas na mesma base. E automaticamente vamos verificar se temos diferenças entre elas. Ok? Aparentemente parecem-me todas bem. Esta tem aqui algumas ondulações. Portanto, esta estamos aqui a ver é o STL. Ok? Temos ali faces que são... Deveriam ser todas redondinhas, mas que temos ali umas falhazinhas. Esta, o 3MF, está tudo redondo. Ok, tem ali algumas secções. Esta, o objeto conseguimos ver ali os triângulos, portanto um bocadinho mais perfeitinho. E por último o step. Ok, que até agora é a superfície mais lisa. Portanto, se tivéssemos aqui que fazer aqui um sumário de qual é que tem a superfície mais perfeita, na minha opinião seria aqui o step. Tendo em conta que o Prusa Slicer acaba por comer, vamos dizer assim, todos os tipos de ficheiros, seria o ficheiro que eu recomendaria para exportar todos os teus projetos. E depois no final, claro está, podes gravar isto em 3MF e ficar com o ficheiro que carregaste em step, mais informação da impressão para poderes replicar mais tarde. Portanto, olha, espero que tenhas gostado e vemo-nos da próxima vez. High five!